A última vez que vi minha filha mal, ela chegou toda machucada e estava chorando. E eu perguntei, e agora o que aconteceu? E ela me disse, é que esse Brian ficou bravo, sabe? Estávamos em uma sinuca, mas de repente eu entrei no banheiro. Ele me seguiu e quando saí ele me agrediu, sabe? Ele começou a dizer que eu estava agindo como louca e falou palavrões pra mim. Inclusive ele me empurrou e me chutou. No final, toda essa situação veio à tona por causa da troca de turno que houve no hotel. A camareira que entrou por volta das 11 da manhã, foi ela quem... A primeira coisa que ela fez, disse que entrou, abriu as janelas e que viu o corpo da moça, ela disse. E lá estava o corpo da moça nu. Ela só estava usando as meias. Foi tão... A surra foi tão violenta que o sangue espirrou até a televisão que estava ali no quarto. A televisão, as paredes, o chão, muito sangue. Mas por causa de toda a surra que ela levou e tudo que o corpo dela sofreu, então Ela entrou em decomposição rapidamente. Então minha filha se foi assim como veio ao mundo, nua e toda machucada. Andrea era uma mulher que aproveitava a vida, amava sua família e tinha um carinho especial pelos animais. No entanto, ela teve o azar de conhecer quem destruiria sua vida da pior forma. E, infelizmente, seu corpo foi encontrado com hematomas e marcas de maus tratos. Neste vídeo, a senhora Angela nos conta como tem lidado com a perda de sua filha, enquanto continua lutando para manter o assassino de Andrea na prisão. Meu nome é Ângela Beatriz Salgado Polito, mãe de Andrea Canheda Salgado, vítima de feminicídio em 28 de março de 2021. Ela foi uma menina muito divertida, muito responsável, muito estudiosa. É a mais velha de 5 irmãos. Inclusive, ela era quem realmente me ajudava com os irmãos, porque eu sou mãe solteira. Ela era uma menina muito estudiosa, muito brincalhona, convivia muito com os irmãos. Ela amava muito os animais, que é o principal. Ela andava de patins junto com o irmão e amigos. Ela ia começar a estudar para ser veterinária justamente em junho daquele ano. Ela saía bastante com o irmão Ângelo, 1 ano mais novo. Eles tinham muitos hobbies em comum, principalmente patinar. Iam pelas ruas de Neza junto com amigos para patinar. Conviviam muito, riam, se divertiam. Ela também estudava. Só chegou ao 2º ano do ensino médio, onde fez muitas amizades. Inclusive, ia a várias festas com essas amizades. Ela também resgatava animais, ou seja, não era só que ela gostava deles, mas chegou a resgatar vários gatos e alguns cachorrinhos. Porque ela sentia muito amor por esses seres tão indefesos. Inclusive, se ela chegava a brigar com pessoas que vendiam cachorros ou gatos, porque ela dizia que lucravam com esses animaizinhos. Ela tentava fazer a sua parte, ajudando esses seres tão lindos. Inclusive tinha gatinhos que ela encontrava mortos na rua, e ela e o irmão levavam eles para uma avenida onde a gente estava, na Avenida Neza, onde dá para enterrar os animais. Então ela inclusive dava sepultura para vários animais que encontrava mortos. Chegou um momento em que essa situação era tanta que eu dizia para ela: André, é que essa situação não é só de ajudar os animais, também precisa de dinheiro, precisa de estudos, precisa de muitas coisas, não é só dizer vou ajudar os animais. E com base nisso ela ia estudar para ser técnica em veterinária, porque o que ela queria mesmo era ajudar. Porque ela via que quando íamos aos veterinários os custos eram muito altos.
e que inclusive para eles era mais fácil sacrificar os animais do que salvá-los, né? Porque às vezes a gente não tinha dinheiro e essa impotência para mim, na verdade, me deixava muito triste. Inclusive, cheguei a chorar em 2 ocasiões, porque, não sei, os animais até chegavam perto dela, não entendo por quê. Alguns doentes chegavam à casa. E em 2 ocasiões tivemos que sacrificar esses gatinhos e ela me ajudou a pagar metade para sacrificá-los. Isso foi muito doloroso para mim e ainda mais para ela. Por isso ela tinha criado essa ideia de que ia estudar para ser veterinária. Ela trabalhou, quer dizer, ela trabalhava mesmo, era numa fábrica de plásticos. Nessa fábrica foi onde ela conheceu o Christopher Brian Álvares Paniagua. Ele trabalhava lá com ela. Então eles já estavam juntos há quase 2 anos. E nesse relacionamento ele ficou... Bem, ele ficava meio intenso com a minha filha porque era ciumento, porque sabia muito bem que minha filha tinha muitos amigos, inclusive porque ela andava de skate. Era raro ver uma garota andando de skate. Ela era a única mulher entre tantos meninos, então essa situação meio que incomodava ele. Tanto que até com o próprio irmão ela parou de andar de skate, minha filha. E de repente ela começou a ir para festas, todo final de semana saía com o namorado e iam para festas. E em 3 ocasiões eu percebi que ela chegava machucada e eu disse: "Oi, Andréia, o que está acontecendo?" Quer dizer, o que aconteceu com você? Porque, inclusive, uma vez quebraram os óculos dela e quebraram o celular dela em 2 ocasiões. E ela me disse: "Não é que fomos assaltadas na rua." Perguntei: "Como assim foram assaltadas?" Ela confirmou. Questionei: "Onde?" E ela falou: "Aqui, quase em casa." Eu disse: "Ai, Andréia." Perguntei: "Por que estavam aí tão tarde?" "Por que vocês não ficam na casa de vocês?" "Ah, não. Por que não ficam na casa de vocês?" Ela dizia: "A mãe dele não deixa ele chegar tarde, então não entra." Eu disse: "Tá bom." Falei: "Por que não ficam?" Eu mesma dei a ideia. "Por que vocês não ficam em um hotel perto de onde vão para que isso não aconteça mais?" E ela me disse: "Você tem razão, vou pensar nisso." Então toda essa situação já passou. E eu via esse rapaz como uma boa pessoa, porque ele era muito respeitoso. Ele visitava minha filha e chegou a dormir várias vezes na minha casa. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu e chegamos a comemorar o aniversário juntos uma vez, junto com o meu. Sopramos até a mesma velhinha, mordemos o mesmo bolo. E foi uma situação que bem... Eu pensando que estava tudo certo ali. Depois de um tempinho, eu realmente comecei a notar minha filha estranha. Porque em uma ocasião esse rapaz bateu em um dos amigos dela e depois bateu em outro. Então foi aí que eu disse para minha filha: "Ei, Andréia, o que está acontecendo aqui?" Mas eu cheguei até a dizer para minha filha, e não tenho vergonha de dizer... Falei para ela: "Olha, esse menino está errado. Como ele bate, e batia feio, viu? Ele usou o skate para bater neles." Então eu disse para minha filha, eu realmente fiquei assustada e perguntei: "Você está provocando?" Eu disse: "E se esse garoto machucar algum dos seus amigos? E que explicação você vai dar para as mães dos seus colegas?" "Bem, dos seus amigos." E ela me disse: "Não, mãe, não se preocupe. Já está tudo bem. Ele já está se controlando." E ela me disse: "Vou falar para ele que a gente vá para a terapia. Pois bem, quero levá-lo para a terapia para que ele controle essa agressividade." E eu disse: "Bom, tudo bem." Inclusive ela me disse que tinha comentado com a mãe do rapaz, que ela queria que eles fossem... Bom, que até os 2 fossem para a terapia. A senhora disse: "Você não vai conseguir nada, meu filho não vai mudar." Então, porque, bom, talvez no fundo ela conhecia como o filho dela era, né? Eu vendo toda essa situação, cheguei...
Bom, chegou um momento em que da última vez que vi minha filha mal, ou seja, ela chegou toda machucada e veio chorando. E eu perguntei, e agora o que aconteceu? E ela me disse, é que esse Brian ficou bravo, sabe? Estávamos em uma sinuca, mas de repente eu fui ao banheiro, ele me seguiu e quando saí ele me agrediu, sabe? Ele começou a dizer que eu estava, tipo, louca e me falou coisas, palavras ofensivas e até me empurrou e me chutou. Perguntei, e os amigos que estavam lá eram mais amigos dele do que dela? E ela me disse, sim, eles perceberam e saíram, quer dizer, saíram para me ajudar. Inclusive correram atrás dele porque iam perguntar o que estava acontecendo, mas não conseguiram alcançá-lo e ele saiu correndo. E eu disse, ai André, já diante de toda essa situação, eu disse, por que você não faz uma denúncia? E ela me disse, não mãe, imagina. Eu falei, faça um boletim de ocorrência, não vamos prendê-lo, é só para registrar que ele não pode se aproximar de você. E ela disse, não mãe. Eu disse, bom, então eu pago uma psicóloga para você ir e entender o que está acontecendo com o seu relacionamento. E ela me disse, melhor isso. E aí, inclusive, ela me disse, sim, melhor eu fazer a terapia. Após 2 meses de terapia, Andrea melhorou. Ela se afastou de Brian, deixando sua mãe mais tranquila ao ver que tudo ia bem. Como trabalhavam juntas, Dona Ângela a buscava para evitar que Brian a seguisse. De repente, Andrea falou à mãe que não precisava mais de terapia, pois reatou com Brian. E segundo palavras da filha, ele tinha prometido que ia mudar. Já parei de ir ao trabalho dela por causa dela. Eu os via bem, fazia cerca de 2 semanas que tinham voltado. De repente, ela me contou que uma das ex-colegas dela do bacharelato ia fazer uma festa. Eu disse, ok, tudo bem. No começo, ela me disse que ia sozinha, porque sabia que Brian era ciumento. Então ela me disse, vou sozinha, mãe. Perguntei, tem certeza? Ela respondeu, sim, decidi convidar um amigo para me acompanhar. E no final, acontece que quem foi bater na porta naquele dia em que decidiu ir à festa foi no dia 27 de março. Ela falou, no final, o Brian vai sim. Depois disse, ele vem me buscar agora. Perguntei, tem certeza? E ela me disse que sim. E então ela estava se arrumando, chegou do trabalho, porque aos sábados ela também trabalhava. Ela saía por volta das 2 da tarde, chegava em casa por volta das 4, então ela estava se arrumando, tudo certo. E meu filho, que na época era menor, o menino disse que ia brincar com uns amigos ali por umas ruas onde moramos. Então, justamente quando Brian chegou para buscá-la, meu filho perguntou, para onde vão? E eu os acompanhei até a porta, disse, tudo bem, vou cumprimentar o Brian, e aí acompanhei ela. Bem, meu filho também foi até a porta e foi a última vez que a vimos. Quer dizer, eu disse para eles, então que vocês fiquem bem e se cuidem, tá bom? Ela disse, não se preocupe, não vou porque vamos trabalhar domingo. E eu disse, ok, e perguntei, e onde vocês vão ficar ou o quê? Ela disse, vamos ficar em um hotel. E eu perguntei, tem certeza? E ela disse, sim, vamos ficar em um hotel. E então meu filho os acompanhou até uma esquina, ali na Avenida Neza, para que eles pegassem o Didi. E daí eu voltei para a cama. Me deitei. E então eu disse, minha filha já está se divertindo e logo meu outro filho chega. Meu filho mais velho estava trabalhando na Cineteca Nacional. Então aquele dia passou. E aí no domingo o Brian me ligou. Na verdade, ele me mandou uma mensagem. Ele me mandou uma mensagem e disse, olá senhora, bom dia, e perguntou, Andrea, ela está bem? E eu fiquei assim, só pensando. E eu mandei mensagens para minha filha, inclusive alguém as via. Ou seja, eu mandava mensagens para minha filha no Messenger dela e alguém as via.
E eu disse, mas está... não sei. No fim falei, brigaram? O que houve? De repente eles brigavam e ele a deixava. Então pensei, devem ter brigado, o que houve? Eu disse, bom, mas tudo bem porque ela vê minhas mensagens. Depois, mais tarde, eu disse, ela ainda não chegou do trabalho, já são 7 horas. De repente recebo uma ligação e digo, alô, quem fala? E aí ele me diz, oi senhora, sou eu, Brian. E eu digo, o que aconteceu? Ele disse, não, só ligou sozinho. Estava brincando com meu cachorrinho, ele mexeu no telefone e desligou. E foi aí que comecei a sentir algo, até parecia que eu estava sufocando e comecei a ficar nervosa. E eu disse, o que está acontecendo aqui? Inclusive, eu disse para o meu filho, olha, sua irmã ainda não chegou. Brian falou comigo de manhã, disse que se a Andrea estava aqui, a Andrea não responde e ele me liga de novo e desliga. E meu filho me disse, mãe, calma, não fica imaginando coisas, está tudo bem. Eu disse, não, Joel, isso não é normal. E ele me disse, bom, deixa eu mandar uma mensagem para o meu irmão Angel e agora vamos ver se ele consegue descobrir alguma coisa sobre a festa. E aí ele mandou mensagens para o meu filho Angel, e como ele trabalhava na Cinemateca, ele saía por volta das 10 da noite e chegava em casa por volta das 11h30. Porque o trajeto é longe e afastado. Quando meu filho chegou, eu disse, olha, pergunta para a amiga dele, a da festa, ela se chama Joanne. Perguntei se ela estava lá, viu a Andrea, o que houve, se algo... E inclusive essa amiga só disse para o meu filho, não me diga que esse cara fez algo com a Andrea. E o Ângelo disse, não sabemos por quê, pois a Andrea não responde. E ela disse, é que tipo, se eles estavam aqui, inclusive esse... Conversamos um bom tempo, mas de repente o Brian ficou estranho, meio ciumento, porque essa amiga, bem, ela é lésbica. Então não sei se foi isso que provocou no começo, tipo, essa raiva dele. Então, de repente, essa moça disse que, inclusive, demoraram cerca de 1 hora conversando. E que também foram à loja porque as cervejas tinham acabado. Voltaram e que sim, de repente viu a Andrea estranha. Que a Andrea estava muito bem, que inclusive estava contando que ia estudar para veterinária, tudo o que ia fazer. Então, de repente, disse que a Andrea falou, vou ao banheiro. Voltou e já voltou toda diferente, que já não... Ou seja, não tinha relação com uma amiga presente, que já parecia outra pessoa. Que estava meio tensa e nervosa. E que começou a dizer que já iam embora, que inclusive quando disse que já iam embora, que Brian a abraçava e dizia, eu gosto muito do Andy, e a beijava. E que, ela é minha. E que ela só disse, sim, ela é sua, mas cuide bem dela. Que isso já era por volta das 3 da manhã. Então, de repente, ela disse, Andrea, é melhor você ficar, não vá embora. Minha filha disse, não, já pediu, Didi? Ela disse, cancela. Minha filha respondeu, vou com Brian, mas ficaremos bem. Inclusive, ela disse para ela que ia ficar lá no hotel. Então ela disse, bom, vamos fazer assim. Você vai, mas quando chegar no hotel me avisa que está bem, tá? E que isso foi a última coisa que ela disse para minha filha. Ou seja, que ela chegou bem, que estava bem. A dona Ângela estava muito preocupada por não saber onde estava sua filha. A última notícia de Andrea veio de uma amiga para quem ela disse por mensagem que chegou bem ao hotel. O estranho era que ela não atendia o celular. Por isso, a família dela procurou outros amigos, mas ninguém sabia onde ela estava. Por outro lado, um amigo contou à dona Ângela que Brian era muito agressivo e já tentou atacar e enforcar Andrea. Assim, concluíram que ele poderia ter feito algo ruim com ela. Toda essa questão de que ela entrou no hotel Rei Poeta lá com Christopher Brian... Tem um vídeo onde ela entra, eles entram juntos. Ou seja, inclusive ele está pagando no caixa.
E minha filha está olhando para a câmera, segundo ela, está meio distante, olhando para outro lado, mas justamente a câmera mostra o rosto dela. Então dá para ver claramente que ele está pagando e ela está ali. Claramente, quando os dois entram no elevador, um casal está saindo e eles entram. Justamente quando eles iam entrar para trabalhar no domingo às 7 da manhã, ele saiu por volta das 6 e pouco dali. No final, toda essa situação veio à tona por causa da troca de turno que houve no hotel. A camareira, que entrou por volta das 11 da manhã, foi ela que, a primeira coisa que fez, disse que abriu as janelas e viu o corpo, quer dizer, da moça, ela disse. E lá estava o corpo da moça nua, só estava usando as meias. Mas que ela se assustou e então desceu correndo. E também comentou que a televisão estava no volume máximo e que ela desceu correndo e avisou lá embaixo, na recepção, que tinham encontrado o corpo de uma mulher, de uma moça ali morta. Aí eles ligaram-se e ficaram responsáveis por chamar a promotoria, o palácio, mas no palácio eles, me parece, não sei se eles passaram para a outra promotoria de La Perla. Recusaram ir e enviaram o pessoal de La Perla. Então foram os de La Perla que recolheram tudo que era evidência dos vídeos, a saliva no material genético que tinha ali, inclusive impressões digitais do feminicida da minha filha, do Christopher Bryan. Havia saliva, não havia sêmen. Todas essas evidências eles coletaram e eles ainda não sabiam quem era. Ou seja, eles só sabiam que encontraram o corpo e guardaram todas as evidências, e só. E mandaram o corpo da minha filha para o Instituto Médico Legal. Instituto Médico Legal. Depois de tudo isso que aconteceu lá, eu procurei minha filha. Já era uma segunda-feira. Então fui até a casa do Brian e ele estava... Fui com meu filho, uma amiga e um amigo dele. Fomos e ele já estava lá. Perguntei para ele sobre minha filha. E eu disse, Brian, mas onde você deixou minha filha? Como? O que aconteceu? E ele me disse, é que eu a deixei na Avenida Neza e Texcoco. Eu disse, mas por que se vocês iam para o hotel? Ele disse, não, nós brigamos. Eu, como assim vocês brigaram? Ele disse, sim, antes do hotel. No fim da discussão, a filha dele falou, vamos descer em La Neza e Texcoco. Ele respondeu, então descemos. E como a filha dele estava teimosa e cabeça dura, no final ela acabou andando toda a Neza a pé. E então eu fui para minha casa e eu disse, por que você deixou ela ir, Brian? Eu disse, qualquer pessoa poderia tê-la colocado em um carro. E ele me disse, é que a filha dela estava brava. E eu disse, Brian. Depois disso, saiu a mãe dela e me disse, olá, senhora, bom dia. Inclusive, Brian estava com um tênis de um par e outro de outro. Ele estava com os olhos cheios e inchados de lágrimas. E quando a mãe saiu, disse, este aqui para você ver. Quer dizer, em nenhum momento eu culpei o Brian nem ninguém, porque, bom, eu não posso dizer que foi fulano. Se eu não tenho provas, então nada disso passou pela minha cabeça. Mas a mãe dele se defendeu dizendo, para você ver que meu filho não teve culpa. Vamos emitir um alerta, Amber. E eu não sabia o que era isso, então perguntei, o quê? Ela disse, um alerta, Amber? Ela disse, quando alguém desaparece, fazemos um boletim de ocorrência. A partir disso, eles passam a procurar. Eu disse, ela falou, vamos te acompanhar? Depois disse ao Brian, pega um casaco e vamos. Por ser época de Covid, fomos em 2 DJs separados, alguns em um, outros em outro. Aí chegamos lá na delegacia, e já passamos os dados da minha filha e ele, inclusive, ele teve que dar mais informações. Porque, afinal, ele foi a última pessoa que a viu e que estava com ela, né? Então ele foi quem disse que a tinha deixado lá e já falamos como ela estava vestida, todas as características físicas que minha filha tinha. Também, inclusive, a moça que estava nos perguntando lá disse para ele,
Como você pensa em deixar sua namorada sozinha? De madrugada ela disse, ciente de tanta maldade. Ela disse que ela ficou brava. Eu respondi, mas não pode abandonar alguém assim. E ele disse, é que ela... Disse, mas tudo bem, já com isso basta. E aí essa moça pediu muitos dados para Brian. Inclusive disse que se chamava Christopher Brian, que não era Brian, porque todo mundo chama ele de Brian, mas ali ele disse que é Brian Álvares Paniagua. E aí ele nos contou, deu todos os dados, o celular dele e tudo mais. E aí esse alerta Amber, todos os amigos da minha filha lá ajudaram a distribuir panfletos. E me mandaram para a promotoria dali mesmo, mas para outro lugar, tipo outro departamento, onde iam me dar uns papéis para procurar minha filha no Centro Médico Forense Serviço Médico Legal. Do que é da Cidade do México e daqui de Neza. Então eu fui lá e demoramos bastante, já eram umas 5 da tarde, e de repente aquelas moças que tinham pegado meus dados para registrar o alerta Amber estavam lá fora me chamando para ir até elas. E eu, o advogado que estava ao meu lado, aquele que estava pegando minhas informações e dados para procurar minha filha no Instituto Médico Legal, o Instituto Médico Legal, me disse, Senhora, a senhora está aqui, por favor, deixe aquelas moças lá, elas podem esperar um pouco agora. Eu disse, tudo bem. Ele respondeu, já vamos terminar, logo você vai embora. E eu fiquei assim, bem, acompanhando todo esse processo. Quando de repente uma dessas moças se aproxima de mim e me diz, você quer saber da sua filha, sim ou não? E aí, com essas palavras eu pensei, então elas sabem, né? Já sabem onde ela está. Então ela me disse, por favor, me siga. E aí, quando ela me disse isso, no momento em que ela me perguntou, você quer saber da sua filha? Estava com meu filho Angel, o mais velho. Então eu disse para o meu filho, baixei o olhar e até derramei algumas lágrimas. Falei, acho que já acharam sua irmã. E ela me disse, não, Mamu, não pense isso. Agora você vai ver que não vai acontecer nada. E ela diz, vamos ver, o que aconteceu, o que vocês querem? E então descemos do prédio e a senhorita me disse, quer dizer, ela até me segurou pelo ombro, me abraçou, colocou o braço em volta de mim e meio que me abraçou e me disse, encontramos uma mulher parecida, ou seja, com características semelhantes às da sua filha. Mas não pense demais, talvez não seja ela, quer dizer, ela só se parece. Parecida, mas não sabemos se é ela, por isso queremos mostrar umas fotos para a senhora ver e dizer se é ela. Mas não fique triste, ela disse. Ou a senhora quer que seu filho veja as fotos? E eu disse, não, quem vai ver sou eu, porque eu sou a mãe. E ela me perguntou, tem certeza? Eu disse, sim, e ela insistia, é que pode ser que não seja ela. E aí eu disse, tudo bem, mas sim, eu vou vê-las. E então me mostraram um livro, e tinha fotos. E então, exatamente, infelizmente, sim, era minha filha, porque minha filha tinha tatuagens. Então me mostraram as fotos das tatuagens e eu disse, sim, é ela. E então me disseram, é que ela está aqui no Centro de Medicina Forense, Serviço Médico Legal daqui. Perguntei, o que aconteceu com ela? Eu realmente não sabia de nada. Disse, agora daqui vão levá-la para outra delegacia para que ela acompanhe todo esse processo do que aconteceu com a filha dela. E aí eu disse, tudo bem, passamos o dia todo, até de madrugada, na outra delegacia resolvendo toda essa situação. Para mim era inacreditável, eu estava assim, arrasada, chorando. E de repente... Então o Ministério Público me mostrou os vídeos da minha filha entrando no hotel com o namorado, Christopher, e depois ele saindo sozinho. E foi quando eu disse, foi ele. E o Ministério Público só ficou...
E ele me disse, pois é, foi ele. E eu perguntei, mas o que aconteceu? Ele me disse, agora, espere só um pouquinho. Nisso, fiquei meio nervosa, tensa, mal, e saí um pouquinho e estava indo um pouco para a rua. E quando encontrei a mãe do Brian, ela me disse, por que, senhora, por quê? Eu perguntei, por quê? Ela disse, a senhora culpa meu filho pelo que aconteceu com a Andrea. E eu disse, não, eu não o culpo. E ela me disse, não, porque ele já tinha sido detido, algo assim. E eu disse, não, mas fiquei calado. Eu não sabia nem o que fazer. Inclusive, a senhorita do Alerta Amber estava ao meu lado e me disse, você não precisa dar explicações nem dizer nada, deixe ela. E foi ela quem me puxou e me disse, não, você não precisa dizer nada. E logo depois tudo isso começou... Bem, de declarar tudo o que... Como foi que eu vi minha filha naquele último dia? Tudo o que vimos, como ela estava vestida, com quem elas estavam. Toda essa situação de procurar testemunhas, ou seja, pessoas que eram realmente amigas da minha filha, para que, bem, dessem depoimento, né? Mais do que tudo, a garota da festa e outros amigos que eles tinham. E felizmente todos deram depoimento no caso da minha filha. Tudo isso que tivemos que passar foi muito difícil para mim. Mais do que tudo para meus filhos pequenos naquela época. Porque eu não sabia como dizer para eles. Sabe de uma coisa? Encontraram sua irmã bem morta. Então até uma amiga do meu filho era quem estava com eles, com meus filhos pequenos, preparava comida para eles. E ela meio que tentou contar para eles o que tinha acontecido. Mas no final eu optei por levá-los para que vissem onde a irmã deles estava. Só na terça-feira me entregaram o corpo da minha filha lá no Centro de Medicina Forense, o Centro Médico Forense. Fizemos muitos trâmites, inclusive eu não vi o corpo da minha filha. Só a reconheci por fotos. Eu vi o corpo da minha filha, mas já estava em decomposição, eu já não podia abrir nada, porque segundo o Centro de Medicina Forense, o Centro Médico Forense, não havia refrigeradores onde o corpo pudesse ficar. Quer dizer, fizeram tudo, a autópsia e tudo isso? Mas então, por causa de toda a surra que ele sofreu e tudo o que o corpo dele recebeu, então, a decomposição dele foi rápida. Então minha filha se foi assim como veio ao mundo, nua e toda machucada. Foi muito difícil para a senhora e sua família saber que a mulher que tinham encontrado naquele quarto de hotel era a Andrea. Além disso, a dona Ângela estava devastada por ter que ver as fotografias para poder identificar o corpo. E não só isso, mas também ao solicitar as evidências. A dona Ângela ouviu tudo o que Brian tinha feito com a Andrea naquela noite. A perita relatou todo o sofrimento da minha filha. Que esse cara a pegou naquele estado. Ela estava dormindo, tinha álcool suficiente no sangue, então estava indefesa. E mesmo assim ela tentou se defender, mas não conseguiu. Mas ele realmente a agrediu com o que tinha, os punhos, os cotovelos, os pés, os joelhos. Foi tão grave essa surra que o sangue espirrou até na televisão, onde estava ali no quarto, na televisão, nas paredes, no chão, muito sangue. Ele a asfixiou. Mas ela, não morreu na hora, ele a asfixiou, mas ela não estava morta. O perito ainda disse que ela sentia tudo o que ele fez com ela, porque ele quebrou as costelas dela, quebrou o osso aqui da garganta dela. Inclusive, eu não sei como ele podia ter tanto ódio da minha filha.
porque ele mutilou ela como se tivesse mordido o lábio dela, tipo, minha filha estava sem o lábio aqui. E já no final, para completar de todo o dano que ele causou à minha filha, porque eu acho que ela já estava morta, mas ele acreditava na cabeça dele que talvez ela pudesse pedir ajuda. Então, a última coisa que ele fez foi introduzir na minha filha o que é metade de um limão. Um sachê de molho Valentina e uma expansão, porque minha filha usava expansões. Então, né, uma expansão apareceu na garganta dela, junto com o sachê de molho e o limão. Mas enfim, quando ele fez isso, o perito disse que minha filha já estava morta, né? Na verdade, ele fez isso para se certificar de que ela não pediria ajuda. Porque ele tinha essa ideia de que minha filha ia pedir ajuda e que iam ajudá-la, né? Então foi isso que aconteceu. Foi algo muito difícil para mim, porque mesmo tendo 5 filhos, e sendo mãe solteira e tendo feito muito por eles, de fazer, ainda faço muito por eles. Nunca bati neles, quer dizer, nunca... Nenhum tapa, como dizem, nada, nunca. Então, para mim, foi essa situação que ainda me dói, porque se ela era defensora dos animais, ou seja, ela os defendia de serem maltratados, e eu achei isso muito cruel. Quer dizer, essa situação de ver que o corpo dela foi bem torturado e mutilado, quer dizer, para mim foi algo muito cruel, muito cruel. E isso é o que, bem, eu não consegui assimilar, né? Porque quer dizer, eu sei que todos nós vamos morrer algum dia. Não sei, talvez por um tiro, por uma queda, por uma pancada forte, por um assalto, não sei, mas tipo por uma doença. Mas é algo meio rápido, né? Mas que ela tenha sido torturada e tudo o que ele fez com ela, aquele que dizia ser o amor dela, né? Aquele que ela achava que era o amor dela, que dizia que a amava. Então, quer dizer, toda essa situação foi muito difícil para mim e ainda continua sendo, porque muitas pessoas me dizem, é que você não deixa sua filha ir, já deixa ela ir. E eu digo para eles, não é isso, mas sim a forma como tiraram a vida dela. Bom, depois de tudo isso, todas essas evidências que foram coletadas nas audiências e que ainda fui pedir para que fizessem esses testes de DNA, ácido desoxirribonucleico, para que fossem feitos. No final, então, no começo, quando foram as primeiras audiências e deram a sentença, na primeira vez, tudo isso foi rejeitado porque o juiz abandonou meu caso e colocaram outro. Então tive que reviver tudo isso de novo. Porque, segundo eles, violamos o direito de iniciação do feminicida por ter feito essa troca de juiz, mesmo sabendo que o Poder Judiciário já sabia que isso é um crime, mas eles fizeram assim mesmo. E nunca... Perguntei por que o juiz abandonou meu caso, mas nunca responderam, dizendo que não era do meu interesse. Assim se desvincularam facilmente da situação. Eu lutei para que não houvesse outro processo, para que não reabrissem o caso, mas foi impossível. Por mais que eu tenha ido a Toluca, me movido, gritado e tudo, não dava para fazer nada. Que ele tinha esse direito e que eu ia de novo, reviver o caso... E de novo íamos começar tudo do início. Tudo, de novo as testemunhas, de novo tudo, e de novo, ou seja, de novo aquela mesma situação. E de novo eu ganhei a sentença vitalícia pela segunda vez, para que no final de novo entrassem com uma apelação e voltassem a reduzir a sentença. Porque, na verdade, sentenças de prisão perpétua, como dizem, não existem. Ou seja, não entendo por que as colocam se realmente não são aplicadas. Então é algo com o qual estou vivendo. Quando leram a sentença, uma juíza leu a sentença de que agora ele é o culpado, porque apesar de que ele é o culpado e tem tudo, ou seja, tem testemunhas, tem vídeos, tem tudo, ele segue alegando inocência, até mesmo ao ouvirem a sentença.
Ele interrompeu ali mesmo, dizendo ser inocente. E ali mesmo a juíza disse para ele: aqui não vamos falar sobre sua inocência, eu só vou ler a sentença. Escute e fique quieto, é só isso. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, tem que falar com seu advogado e tem que tratar de outras questões. Aqui eu só venho para ler e pronto. Essa é a situação que vou comentar. Por quê? Porque quando, da mesma forma, no Poder Judiciário Estadual, fui eu quem foi lá para que lessem essa sentença. Me apresentei, mas colocaram advogados que não sabem do meu caso. Eles fazem isso só para disfarçar, para eu não parecer sozinha, pois nem a assessora jurídica nem a advogada sabem do meu caso. Ou seja, é assim que as promotorias agem, viu? Eles colocam alguém que não sabe de nada, sabe e não sabem te responder nada e ainda te dizem: agradeça que o cara está na cadeia. Quer dizer, são situações que você pensa. E também aqui em Neza, quando leram a sentença para Christopher Brian Álvares Paniagua, colocaram um advogado para mim que não sabia, sabe? Simplesmente colocaram ele lá. E inclusive eu tive que investigar para ir lá na leitura, porque não me informaram direito, não me disseram nem quando, nem nada. Eu tive que ir até o presídio lá no bordo para perguntar direito. E aí me deram a data, me disseram onde e já me mandaram uma advogada. Essa advogada que estava lá, bom, só ficamos ouvindo tudo o que eles iam e tudo o que ele tinha que reparar do dano. Algo que também não se cumpre, né? Porque ele, se não tem nada financeiramente, nem casa, nem solvência, nem nada, não é obrigado a reparar o dano. Nem trabalhando, viu? Eles só ganham o suficiente para sobreviver. Bom, eu disse que isso não me importa, mas que ele pague com prisão. Eles já leram tudo e blá blá blá. E aí, quando terminou, eu fiquei com dúvidas. Eu disse: mas o que é isso? Será que é verdade ou o que vai acontecer? Aí eu falei para o doutor: posso falar com o senhor, já que terminaram de ler tudo? E ele disse: sim. Ele disse: mas espere, é que tenho outra audiência. Espere mais 1 hora, por favor. E eu disse: tudo bem, está certo. E fiquei lá esperando. Já no final da espera, depois de 1 hora, eu falei com ele e disse... Eu disse: olha, doutor, mas por que reduziram para 70 anos se já tinham dado a sentença? Ele disse: bom, é que o Poder Judiciário chegou a essa decisão. E o doutor me disse assim, mas eles não cumprem essa sentença, senhora, viu? E eu disse: como assim? Desses 70 anos ele só vai cumprir 30. E eu disse: mas por quê? Ele disse: porque assim é a lei. Eu disse: mas como? Então como? Ele disse: aqui não podemos ter pessoas. Ou seja, as pessoas só podem ficar aqui até os 50 anos. Ou seja, já não é conveniente ficar mantendo aqui pessoas que já não trabalham, que já não servem para nada. E eu perguntei: mas então por que dão tantos anos? Bem, porque essas são as leis, ele disse, mas não vai cumprir 70 anos, só 30. E ele me disse: ah, e tem outra coisa. Se ele estudar, se ele fizer terapia e se virem uma mudança nele, esses 30 anos viram 15. E eu disse: como assim? E ele me disse: sim. E eu disse: mas se o que ele cometeu foi um grande crime? Eu disse: a minha filha foi torturada. Só 15 anos? E ele me disse: é que as leis são assim. Ele sempre dizia isso e no final perguntou: o que aconteceu no seu caso? E eu fiquei assim, com aquela cara de... como os jovens dizem agora: what the fuck, que diabos? Eu disse: como assim? O que aconteceu aqui? Ela diz: o que aconteceu no seu caso? E eu disse: ela diz: deve ter havido algum erro, por isso reduziram a sentença dela. E ela me perguntou: que erro houve? Vamos lá, me conte. E aí eu comecei a contar meu caso para ele, porque ele não sabia de nada. Então ele me disse... Ele disse: esses são os defeitos. Perguntei: como assim? Eu perguntei sobre a evidência genética e perguntei: e a testemunha? A recepcionista, né? Uma recepcionista que nunca apareceu. Então esse advogado me disse: ah, pois é aí. E eu perguntei: por quê? Eu disse: é que o advogado me falou para desistirmos dessa testemunha, porque não a encontraram em lugar nenhum. Ela disse: não, ele não deveria ter feito isso. E eu perguntei: por quê? E ela respondeu: porque é uma testemunha principal, ou seja,
Como assim? Uma testemunha não pode sumir. Eu disse, não é culpa minha, é deles. E ela me disse, pois é, mas aí você deveria ter feito alguma coisa. Ou seja, eles encontram a testemunha porque encontram. Ela disse, eu tive um caso de um vendedor de tamales que viu e só conseguimos encontrá-lo depois de muito tempo. Ou seja, uma pessoa não desaparece do nada, sabe? Quer dizer, você tem que procurá-la em todos os lugares, não pode desistir. E ela me disse que foi isso que ajudou a reduzir a sentença dele. E toda essa situação que está acontecendo, que na verdade as sentenças não são fixas. Quer dizer, é isso que eu tenho perguntado, porque na verdade eu realmente quero mudar as leis. Quer dizer, não só para mim, mas para todas as vítimas de feminicídio. Por quê? Porque, quer dizer, mesmo havendo provas, tantas provas genéticas, vídeos, testemunhas, eu não entendo porque essas pessoas ainda têm direito de apelar e de recorrer. No sempre, todo mundo me diz é que os direitos humanos apoiam os feminicidas, porque eles têm direitos. Eu digo, sim, eles têm direitos. E esses, por que não olharam para os direitos das suas vítimas? E aí não, dizem, pois é, todo mundo fala isso, é assim mesmo. É que o simples fato dele existir já é um direito que ele tem à vida. Eu disse, não é possível, como isso tudo é possível? Tudo o que a gente tem que passar. Quer dizer, você só sai quando dão a sentença e dizem que você ganhou. E eu juro que até disse, eu olhei para o céu e falei, não, eu fiz justiça para minha filha. Mas no final eu acabo descobrindo tudo isso, que esse cara, quer dizer, de 70 anos, no caso de tudo isso, tudo o que ele tem que passar e viver, se cumprir, se realmente houver justiça, só vai pegar 15 anos. E caso o Poder Judiciário Federal encontre falhas no inquérito, ele ainda pode sair. Isso é justiça? Bem, estou esperando que ele entre, né? Não sei em que momento ele vai entrar com um recurso, né? Porque desde que deram a sentença, ele tem 8 anos para entrar com um recurso. Claro, os anos de prisão já contam desde que ele está lá. Quer dizer, desde que ele está, desde o começo, ou seja, ele já cumpriu 4 anos e meio, esses anos já estão contando. Mas para o resto, tipo, para mim, para tirar o corpo da minha filha e cremá-lo do cemitério, eu não posso tirar até que ele cumpra. Tenha esses 8 anos, então. Para dificultar minha vida ou querer ir embora, então é quando eu sou obrigada a viver esses 8 anos. Para retirar o corpo da minha filha do cemitério e cremá-lo. Porque para eles, segundo eles, é evidência para o cara. Então ele pode querer tirar o corpo da minha filha para fazer de novo exames e não sei mais o quê. Que segundo um advogado que me disse que isso já não é possível, ou seja, ele disse, não vai ter mais nada. Mas é assim que são as leis, isso tem que ser feito e isso tem que ser seguido, como sempre dizem, ao pé da letra. Ele diz, infelizmente essas pessoas têm mais direitos do que suas vítimas. Toda essa situação levou a Sra. Angel a viver com a incerteza sobre qual será o próximo passo que Brian vai dar para buscar sua liberdade. Ela está ciente de que ele tem os meios para isso, já que vem de uma família com dinheiro. Essa inquietação também fez Dona Angela querer ir ao presídio para verificar se ele está lá. Mas as autoridades dizem que ela não tem esse direito. E para proteger que ela não queira lhe fazer algum mal, por isso não teve a oportunidade de enfrentá-lo. Eu sei que há uma situação que o advogado me falou para eu me colocar no lugar da mãe do feminicida. Ele disse, você não vai querer que seu filho saia? E eu respondi na hora e falei, não. Porque ele cometeu um crime e tem que pagar por isso. Eu sempre ensinei aos meus filhos que, acima de tudo, cada ação tem uma reação, seja boa ou ruim. E é preciso responder por isso e encarar as consequências. Então, na minha situação, eu realmente disse ao meu advogado,
Eu, sinceramente, não defenderia um filho, nem assassino, nem feminicida, nem ladrão, nem que vendesse drogas, nem nada disso. Porque sempre ensinei a eles, quer dizer, os valores, o bom caminho, ou seja, eu não, inclusive, eu digo aos meus filhos, tenham muito cuidado porque eu não vou pisar na cadeia por um erro que vocês cometam, por alguma coisa, por uma besteira ou por estarem no lugar errado, filhos. Não, eu digo isso, não é justo para mim, eu falo por mim. Por quê? Fui mãe solteira de 5 filhos e os sustentei sozinha. Nunca recebi ajuda de ninguém, nem da família, do pai dos meus filhos ou minha própria. Somente familiares, quer dizer, amigos, ou seja, nas pessoas no meu trabalho, eu não vou negar sim, me ajudaram muito, com comida, com roupas, com sapatos, ou seja, com muitas coisas. São as únicas pessoas de fato. Vivi tudo isso sozinha e é isso que me machuca. De que realmente essa pessoa tenha dinheiro. Bom, os familiares dele têm dinheiro para pagar advogados, mas não têm dinheiro para me pagar para reparar o meu dano. Ou seja, eu não quero que ele me pague pelo meu dano, mas que pague com prisão, sabe? E não acho justo que ele não pague nem pelo dano e nem com prisão. Quer dizer, isso... E todo mundo me diz, é que as leis são assim, é assim que estão, e enquanto não forem reformadas não se pode fazer nada. E eu digo, e se eu tentar fazer alguma coisa? Não dá, os direitos humanos não permitem. E que porque o México é um dos países que fez muitos acordos sobre direitos humanos, tratados sobre direitos humanos, então são situações que te prendem, ou seja, você não pode fazer nada, não pode nem gritar, nem chorar, nem nada, ou seja, nada. Conheço outro caso, ainda mais grave que o meu. Essa senhora luta há mais de 10 anos e só agora consegue um pouco de justiça para os 2 filhos. Ou seja, a gente tem que fazer muito, muito, muito mesmo. Mas eu não tenho tempo de ficar indo para lá e para cá, porque eu ainda sustento meus filhos. Meus filhos ainda estudam? Peço bolsa de estudos para meus filhos na promotoria, mas não me concedem. Porque não são filhos da minha filha? Bom, eles não são filhos da minha filha, mas ela me ajudava. Ou seja, financeiramente, ela contribuía todo mês para as despesas, porque ela tinha optado por não estudar por um tempo, justamente para me ajudar. E quando decidiu estudar, foi com a condição de que ela iria parar de me ajudar. Mas ela ia se concentrar nos estudos, ela mesma ia pagar pelo que fosse estudar. E é uma situação que, olha, a gente tem que estar pronta para tudo mesmo. Se a gente quiser ser atendida por um tanatólogo, é que a gente tem que ir lá falar com a assistente social e tem que fazer com as pessoas que eles indicam e tem que ir longe. Ou seja, para tudo eles colocam obstáculos, obstáculos e mais obstáculos. Até hoje estou esperando uma ajuda que a promotoria de atendimento às vítimas ia me dar e não chegou. Que estou esperando e já se passaram, ou seja, já faz 4 anos e meio e ainda continuo esperando. Isso é o que eu acho mais injusto, que esse cara, mesmo estando na cadeia, vive com privilégios. Porque ele está na cadeia, mas tem celular. A mãe dele vai lá, fazem festa no centro penitenciário, tipo, vão equipes de som para fazer festas. Quer dizer, eles comemoram o Dia das Mães, tipo, eles comemoram o Dia das Mães lá dentro. Meus filhos não me acompanham, pois querem esquecer esse processo. Mas pra mim não é impossível, tipo, como é que eu vou esquecer? Não dá pra esquecer. Sim, eu tenho muito medo que elas saiam, tenho muito medo não só delas, também dos meus filhos, porque inclusive eu converso com meus filhos também e digo... Por favor, filhos, mesmo que o relacionamento de vocês não esteja bem. Quer dizer, se a garota errou com vocês, não batam, não maltratem, não julguem, não digam nada, simplesmente se afastem. Também digo às mulheres, evitem pessoas problemáticas, afastem-se delas e priorizem vocês mesmas. Mas às vezes eu acho que... Bem, não dá para estar 100% presente com os filhos. Eles têm que viver a vida deles, ir e vir e se cuidar. Com essa situação, de verdade, eu tenho medo, quer dizer, eu já sofri,
Não sei como eu disse, não sei se foram eles ou quem, mas já tentaram me assaltar. E sim, tem sido... Quer dizer, eu já vivo com esse medo, sabe, de que possam me machucar. Agora só olho pra lá e pra cá, pra ver quem vem atrás de mim. Quer dizer, eu já vivo com medo dessa situação. Eu também contei toda essa situação pra promotoria, que me ligavam e me diziam. Porque inclusive teve caras que chegaram a me dizer, ligavam perguntando, a Andréia está? Posso falar com a Andréia? E eu... Esse não era o número da minha filha. Então penso, que tipo de pessoas são essas? Me perguntam por ela e quando respondo... Não, esse celular não é da André, não é de nenhuma André. E aí eu falo... Digo, ela era minha filha, mas já faleceu. Depois até dizem que eram amigos dela. Perguntei, onde você conheceu ela? Aí quando começo a questionar, eles já dizem, não, desculpa, não é. Me enganei, acho que era outra Andréia. No fim, eu bloqueio eles, sabe? Porque falei com a promotoria e disseram que iam verificar. Bom, esses números, mas nunca fizeram nada. Quer dizer, nunca fazem nada. Mesmo assim, eu tinha proteção, que nunca me deram ou ofereceram. Quer dizer, e no final eu falei com a promotoria e para eles me disseram que o caso da minha filha, para eles já está encerrado. O que ocorrer no mandado de segurança é responsabilidade do Poder Judiciário Federal e do feminicida da minha filha, Christopher Brian Álvares Paniagua. Que aí eu já não tenho mais nada a ver, quer dizer, eu sinto que isso está errado, como assim eu já não tenho mais nada a ver? Isso, e eu fiquei com essa dúvida, porque eles me dizem isso. Bom, eu só digo para minha filha que, bom, eu adoeci várias vezes, porque chega um ponto em que você diz, por mais que você grite, por mais que você chore, por mais que você lute por mais. E eu disse isso para as minhas companheiras, para aquelas que continuam na luta, bom, continuam na luta e continuam lá. E depois me convidam, vamos, às vezes eu vou, às vezes não posso por causa do trabalho, mas às vezes sim. Chega um momento em que realmente me sinto assim e digo, ai filha, me perdoa. Mas às vezes essa impotência ela é tão grande e não dá para lidar com tanta coisa. Mas como ela sempre me dizia, Mamo, ela me chamava de Mamo. Ela dizia, você é uma guerreira porque conseguiu criar 5 filhos. Eu te admiro muito e você é uma mulher muito grande para mim. Ela dizia, não sei como você conseguiu tanto sozinha com 5 filhos. E eu fico com isso, com o que ela me disse, que para ela eu sou uma guerreira. E então eu continuo na luta e acho que os guerreiros não se deixam derrotar facilmente e eu continuo lutando. Talvez eu pessoalmente não faça isso porque não tenho dinheiro para contratar um advogado para ver, para dizer, mas sim aviso outras mães que têm essa oportunidade. E parece que estão entendendo que feminicidas não terão mais direito ao recurso, ficando a sentença fixa e sem possibilidade de recurso. E acho que consegui um pouco disso, né? De fazer com que todas as minhas companheiras já comecem a lutar. Porque isso de que não exista recurso para os feminicidas, que não existam oportunidades. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. Faltam cerca de 300 mil seguidores para 1 milhão, o que me motiva a crescer e melhorar a qualidade dos vídeos. Também se você foi vítima de alguma injustiça ou de algum crime e gostaria de dar seu testemunho. Meu e-mail é correio@ppmistério.com.br. No Facebook estou como PP Mistério ou no Instagram como PP Mistério MX ou PP Mistério Documentários.